Fala, meus elétrons! Tudo positron? Então, na última aula a gente começou a conversar sobre tomografia industrial. Na aula de hoje a gente vai aprender um pouquinho como é que se forma a imagem dentro da tomografia e alguns aspectos que são importantes aqui para a gente. Vamos lá? Bom, a formação da imagem ela está diretamente ligada ao grau de atenuação da radiação por esse material. Eric, o que é atenuação? Atenuação é a perda ou redução da energia do fóton incidente. Então, como é que você perde essa energia? Pela absorção daquela energia, daquele fóton, pelo material. E essa atenuação depende da densidade do material e do número atômico do material, que a gente já viu anteriormente. Materiais mais densos, eles são formados por números atômicos geralmente mais altos e formam imagens hipertensas, ou seja, elas têm uma tonalidade mais clara. Já materiais menos densos formam uma imagem hipotensa, ou seja, ela tem imagens mais escuras. Então, pela densidade da imagem, ou seja, pela tonalidade que você vê na imagem, você sabe se o material é mais denso ou menos denso. Quanto mais claro, mais denso. Quanto menos denso, mais escuro. Beleza? Outra coisa que é super importante quando a gente trabalha com imagens digitais é a ideia de pixel. O que é um pixel, Eric? Pixel é a menor unidade formadora de uma imagem. Pixel quer dizer picture element, ou seja, é o elemento de imagem. É a partir dele que você tem a formação da imagem. E a quantidade de pixels dentro de uma imagem vai me dar a qualidade dessa imagem. Então, por exemplo, do lado esquerdo eu estou colocando um personagem super conhecido dos jogos, pixelado, ou seja, com poucos pixels. Então você pode ver que a imagem está bem quadrada. Do lado direito eu estou colocando para vocês uma imagem que está mostrando diferenças de pixels aqui para a formação de uma letra ou para a formação de uma outra imagem. Então, para a letra A, a primeira parte a gente está vendo o quê? Uma imagem, a formação da letra A com 8 pixels. Você pode ver que você vê o quê? Só a estrutura. Já com 16 pixels, a imagem começa a ganhar um pouco mais de nitidez. Com 32 ganha mais nitidez e com 64 pixels ela fica mais nítida. Na imagem de baixo, você vai ver que quanto menos pixels, mais borrada a imagem é. Ou seja, menos qualidade ela vai ter. Então, o número de pixels da tomada da sua imagem, ela influencia diretamente na qualidade da mesma. Beleza? Então, eu estou colocando para vocês aqui, olha, uma imagem de radiografia pulmonar, aqui torácica. Então, você pode ver pixels estreitos e pixels largos. O que é isso? Quanto menos pixels, maior o seu tamanho. Então, se eu tenho pixels maiores, eu vou ter uma qualidade de imagem menor. Ou seja, quanto mais largo o pixel é, menos pixels eu vou ter numa região. Então, maior vai ser esse pixel, então a minha qualidade de imagem é pior. Quando eu tenho pixels mais estreitos, eu tenho uma quantidade de pixels muito maior para uma determinada área. Então, eu consigo ver detalhes cada vez menores. Ou seja, eu tenho uma qualidade de imagem muito melhor. Resumindo, quanto mais pixels, melhor a qualidade de imagem. Quanto menos pixels, menor a qualidade. Menos pixels quer dizer pixels mais largos. Pixels menores quer dizer maior quantidade, maior qualidade. Beleza? Quando a gente trabalha com uma imagem tridimensional, ou seja, com uma imagem 3D, a gente não trabalha mais com a ideia de pixel, e sim com a ideia de voxel. Um voxel é o volume element, ou seja, elemento de volume, que é a unidade formadora das imagens tridimensionais. Então, quando eu tenho uma imagem tridimensional, eu tenho que pensar em voxels,
que são a união de vários pixels. E a quantidade de voxels também vai me dar uma qualidade de imagem. Então, olha, eu estou colocando para vocês aqui em cima a ideia de uma imagem bidimensional, que eu tenho vários pixels. Quando eu junto vários pixels em 3 dimensões, eu formo um voxel. E esses voxels, eles me dão a qualidade de imagem. Olha embaixo, eu tenho uma árvore. Então, na primeira imagem, eu tenho muitos voxels, então você vê uma qualidade de imagem boa. No meio, você vê uma qualidade de imagem pior, porque você tem menos voxels. E do lado, você tem menos voxels ainda. Ou seja, os voxels são maiores e você vê menos detalhes. Olha para a imagem da direita. 2 árvores. Uma com muitos voxels e outra com poucos voxels. Muitos voxels, muita qualidade. Poucos voxels, pouca qualidade. Beleza? Então eu estou colocando aqui para vocês um resumo sobre pixels e voxels. Pixels são os elementos de imagem, são os elementos formadores da imagem. São pequenos quadrados que, quando agrupados, formam uma camada bidimensional e você tem uma imagem. Já os voxels são elementos de volume, que são pequenos cubos, que quando você agrupa, você forma muitas camadas sobrepostas e tem assim a sua imagem 3D. Tranquilo? Eric, como é que se forma a imagem em si? Como é que eu transformo a radiação nesses pixels e voxels? Bom, quando a gente faz o ensaio de tomografia, a gente está fazendo o quê? Está emitindo uma determinada radiação sobre uma peça e depois detectada. Quando a gente trabalha com esse tipo de ensaio, existem alguns parâmetros importantes. Primeiro, a intensidade do fóton que é emitido e que é captado. A espessura do material e o coeficiente de atenuação, que a gente já conversou sobre ele, que é a capacidade do material de absorver aquela radiação. Esse tipo de cálculo que a gente... Essas informações de intensidade, espessura e coeficiente de atenuação, elas são relacionadas utilizando a equação de Lambert-B. Então, a partir da intensidade da radiação inicial, você consegue obter a atenuação linear do material, porque você sabe a espessura desse material, você sabe a intensidade que foi colocada, a intensidade que foi detectada, e com isso você sabe a atenuação desse material. E essa atenuação, ela pode ser colocada em escalas de cinza. Quanto maior a atenuação, mais branco. Quanto menos atenuação, mais escuro. Então a gente consegue trabalhar com escalas de cinza. Então essas escalas podem ser representadas por números. E esses números, eles são agrupados e processados dentro do equipamento e te dão a imagem. Quando você precisa correlacionar essa escala de atenuação com objetos médicos, com partes médicas, você pode utilizar a escala de Hounsfield. A escala de Hounsfield é uma transformação da medida do coeficiente de atenuação, ou seja, dos tons de cinza, para valores numéricos. E assim você consegue diferenciar cores muito semelhantes. E a escala de Hounsfield, ela é baseada na água destilada. Então você utiliza o coeficiente de atenuação daquele objeto e reduz do coeficiente de atenuação da água e divide pelo próprio coeficiente de atenuação da água. Esses coeficientes de Hounsfield, eles são próprios para cada tipo de tecido. Então você sabe o valor da atenuação de um tecido a partir da escala de cinza que você obtém na sua imagem. Então, se você precisar um dia relacionar atenuação de um material com atenuação de uma parte do corpo, você pode utilizar a escala de Hounsfield.
Beleza? Essa escala ela vai desde do radiotransparente, que seria o ar, até o radiopaco, que seria o osso. Então, essa escala ela trabalha, por exemplo, de mais 1000 para menos 1000, quando a gente vê tecido. Quanto maior o valor da atenuação, maior a densidade do material, ou seja, mais se aproxima de osso. Beleza? E aqui eu estou colocando algumas aplicações para vocês. Então, por exemplo, uma tomografia computacional de uma abóbora. Então a gente consegue ver toda essa estrutura dessa abóbora em camadas, em fatias, e você vai percebendo que você vai passando de cima para baixo. Então você vê toda a estrutura interna desse vegetal sem precisar abri-lo. Então assim você consegue estudar um determinado material sem precisar danificá-lo, ou seja, é um ensaio não destrutivo. Qual é a aplicação disso? Você pode estudar novas formações de espécies, cruzamento de espécie. Você pode melhorar a característica de uma determinada espécie fazendo cruzamentos. Então você guarda essas informações a partir de tomografias. Outros exemplos. Aqui, essa peça ela é uma peça da Agência Espacial. Então você tem um componente eletrônico que você faz a tomografia e verifica se todos os componentes estão acoplados. Então você verifica se está tudo certo dentro da estrutura desse material. Aqui é uma tomografia que eu fiz na minha dissertação de mestrado. Na primeira imagem a gente tem um solo. Nesse solo eu queria estudar como é que funcionava o escoamento de água por dentro do solo. Como é que era a estrutura interna e como é que a água passava pela estrutura. Então eu fiz uma tomografia computacional, obtive mais de 4.000 imagens. Depois eu peguei essas imagens 2D e trabalhei em cima delas, formando modelos tridimensionais. Quando eu formava esses modelos tridimensionais, eu conseguia estudar a estrutura dela. Então aqui embaixo na esquerda, eu estou mostrando a estrutura externa desse meu solo, um corte desse solo, e a estrutura interna, como é que eram os canais internos desse solo. E no lado direito, eu conseguia estudar vários cortes dentro dessa própria estrutura que eu criei. Então, esse modelo tridimensional ele foi cortado e eu consegui ver muito bem esses canais e estudar como era a velocidade da água, qual era a perda de energia, diferença de pressão. Então, eu fiz todo um estudo de engenharia ali dentro, utilizando como base a técnica de tomografia. E por último, eu tenho uma peça industrial aqui. Essa peça industrial, que é uma carcaça de uma bomba, ele fez uma tomografia e a gente consegue ver que existe defeitos na carcaça, ou seja, existe uma oxidação nessa carcaça. Então essas trincas, essas oxidações, elas podem causar falhas no seu equipamento que reduz a vida útil dele. Então, se você estiver, por exemplo, projetando para ele ter uma vida útil de 5 anos, ele já está apresentando falha. Então, você vai precisar fazer uma manutenção nesse equipamento. Tranquilo? Galera, então essa foi a nossa aula de tomografia. A gente viu o princípio da formação da imagem, como é que se forma a imagem, a escala de atenuação e vimos algumas aplicações. Muito obrigado, até a próxima. Beijos no elétron!